estamos começando mais um episódio do melhor podcast da enfermagem. Sejam todos muito bem-vindos. Eu sou Luísa Werneck. E eu sou a Maria do Socorro, vice-presidente do Corém. E esse é o Enfermagem Pode. Socorro, hoje a gente tá com duas convidadas aqui, sabe por quê? Assunto bom tem que ser compartilhado. Isso. Não Ainda é? mais quando ele vem florescer e vem trazer de volta um momento que foi muito difícil para a enfermagem. Isso mesmo, a gente vai falar de algumas coisas, de aplausos na janela, mas não vamos falar mais do que isso, Mas não, vamos né? falar Suspense. também que depois dessa coisa, os aplausos na janela estão precisando transformar em um ato político. Isso mesmo, excelente. Então, antes da gente revelar, a gente tem que dar nossos recadinhos. Para você que ainda não segue o Corém nas redes sociais, tá perdendo tempo. O Corém está presente no Instagram, @CoremMG. Lá o Corém faz várias postagens, divulga eventos, atividades, tudo que está acontecendo aí na enfermagem. O Corém, Giro Corém, que sai toda semana agora, Sim, com Corém. tudo que está acontecendo, né? O site cada vez mais voltado para uma jornada e uma experiência legal do profissional de enfermagem. E tem uma coisa lá importantíssima, que você pode avaliar a nossa gestão, fazer sugestões através de um link lá, onde você vai avaliar o Corém e todos os seus processos de trabalho. Isso é muito importante para nós. Isso mesmo, excelente. Não, a gente não pode perder a oportunidade de contribuir para o conselho ficar cada vez melhor, Sim. certo? Também, gente, o Corém está presente no YouTube, MG Corém no YouTube. Lá você tem acesso à gravação de diversos cursos que o Corém vem oferecendo, além do nosso podcast que está lá no YouTube. Também está no Spotify o nosso podcast e agora no Coffee Play você também consegue acessar o Enfermagem Pode. E lembrando, eu esqueci, no Instagram a gente tem a rede do podcast também, que é o @enfermagempod. Você que está assistindo o episódio, tira um print aí da tela ou compartilha o link lá no seu Instagram, no Stories, marca o Corém, marca o @enfermagempod, para que mais pessoas possam se beneficiar dos conteúdos que a gente entrega aqui para vocês, porque esse podcast é feito para vocês. Todo dia a gente traz temas novos, relevantes, diversos. A gente já falou de tanto tema aqui, não foi? Não, uma hora dessa eu vou fazer uma retrospectiva, Isso. que nós já estamos caminhando para uma outra temporada, Isso com a mesmo. outra formatação, mas eu tenho uma coisa também que eu quero falar sobre as questões do YouTube. Nossas aulas, nossos cursos, eles ficam lá registrados. Então, tem gente que fala assim, mas o Corém só faz o curso ou a palestra num horário e num dia. A gente não pode ficar mudando essa rotina, é um padrão. Mas é porque tem gente que trabalha à noite. Fala, mas se a gente fizer à noite, quem trabalha de dia vai falar, mas por que está fazendo à noite? Então, a gente permite que quem assistiu, ou presencial, ou de forma híbrida, ganhe lá o seu certificado. Mas a gente estende também a certificação para quem assistiu após 48 horas da divulgação. Ainda tem direito ao certificado. Agora, se você não teve esse tempo em 48 horas, o curso está lá, a palestra está lá para você usufruir da melhor maneira possível. Fica a dica. Isso mesmo, vai maratonar final de semana? Maratona os cursos do Corém, maratona o podcast, né? Tá no engarrafamento? Usa o Liga lá. Spotify, né? Isso Vamos mesmo, embora. Porque Que nossas convidadas estão aí. Mas dá seu recadinho da nossa amiga aí, ó, que tá do seu ladinho. Filha, você tem hora que você fica coladinha em mim, porque você é ave da mesma plumagem, Isso. Sabia? Então, é o seguinte, quem está aqui, e ela fica me vigiando se eu vou divulgá-la nas redes sociais. Ela já faz parte do nosso conselho, da nossa gestão. É a Cora do Corém, a nossa assistente virtual, que veio para facilitar a vida dos nossos inscritos, tanto no âmbito administrativo, quanto no âmbito legal e técnico. A Cora hoje trabalha intensamente para atender você de segunda a segunda, 24 horas por dia. Isso é incrível. E a Cora também, quando ela identifica
que através do ambiente virtual você não foi ainda atendido naquilo que você tinha expectativa, ela te encaminha para um atendente físico de segunda a sexta, no horário de 8 às 17 horas. Então, gente, é a inovação, é a tecnologia de forma humanizada sendo utilizada no Corém Minas para melhor atender você. E agora, uma novidade, tá, Luísa? Já está Olha, sendo capacitada, né, através da inteligência artificial que ela é, para compreender de fiscalização, compreender de legislação, resoluções, pareceres e normas técnicas e portarias ministeriais e da vigilância sanitária para poder também te ajudar com as suas dúvidas. E vem aí muita coisa ligada à inteligência artificial. Luísa, que gosta demais, você vai amar. incrível. Então, não deixe de acompanhar. Você sabia que nós ganhamos um primeiro lugar agora no Prêmio Fiscalize Eu entre acompanho. 22 conselhos regionais de Minas do Brasil, e a Cora estava lá. Essa inteligência artificial estava lá nos ajudando. E aí, Vou falar com o fala. Eu não pessoal. falei nada Faça ainda como a Cora. Ah, Continue aprendendo. Continue aprendendo, ela aprende sempre. Evoluindo. E se você ainda não conversa com a Cora, inclusive vocês, nossos convidados, é só ter no seu telefone o número 3031-3238-7500, porque aí você já vai estar assim com a Cora. E ela começará já a perguntar: e aí, o que você está precisando? Aí o bate-papo é de acordo com aquilo que você quer fazer. E outra coisa, tá? Que a gente já está falando demais, eu acho que a gente já tem que começar logo. Gente, no dia 25 agora, nós temos um evento maravilhoso e que o ano passado, como ele foi um projeto piloto, ele foi mais fechado. E esse ano, já seguros da vantagem, da relevância desse evento, nós estamos convidando vocês para estar conosco no dia 25, no segundo Corém Talks. Olha, a inscrição já está aberta no site e nas nossas redes sociais. Espero você lá, vai ser num lugar muito legal, aqui na Associação Médica, então num lugar central, de fácil estacionamento. Você que trabalha aí na região hospitalar, está cansado, teve aquele plantão cansativo, sai dele e vem para o Corém Talks. 19 horas, dia 25, esperamos você. Isso mesmo, hora de transformar, né? Uhum. Excelente. Então, já demos muitos recados valiosos. Todo mundo pegou aí os recados, mas agora, sem mais mistérios, Vamos, que é para mostrar que enfermagem pode, sejam muito bem-vindas, Marlene e Priscila. Agora é hora Falamos delas. demais já, né? Sejam bem-vindas. E como a gente gosta de começar, que Isso. tal vocês se apresentarem aos nossos colegas, que também são colegas de vocês? Eu sou Marlene, né? Eu sou servidora pública estadual. Eu me formei em 2009. Né? Eu sou de Pará de Minas. Eu me formei lá na Faculdade de Pará de Minas. Comecei minha carreira em 2009. Ainda trabalhei como preceptora na Faculdade de Pará de Minas. E um pouco tempo depois eu passei no concurso aqui de Belo Horizonte. Assim, eu brinco que eu era concurseira, assim, e eu tinha uma meta, né, que era passar até um raio de 80 quilômetros. Eu passei no mais longe. Mas passou. Aí vim, né, fui trabalhar, né, e vim trabalhar aqui. E atualmente ainda estou, né, na mesma instituição, né, que comecei em 2011, então já são 14 anos. E estou lá, né, eu e Priscila, nós somos colegas, né, da mesma instituição. Pode falar de onde é. A gente não fala o hospital, Eles, por causa eles... do livro. Entendi. Até para as pessoas não associarem, né, a questão entendi. né, dos personagens e tudo.
né? Porque a gente não cita o nome de ninguém, assim, até para não associar, né, nós, quanto funcionários, fazer uma ligação entre a instituição. Mas é um hospital especializado em doenças infecto-contagiosas, né? Então, assim, eu estou há 14 anos lá, e, assim, cheio de histórias surpreendentes lá nessa instituição, né, Pri? Muitas, muitas. Eu sou Priscila, eu formei em 2008 em Montes Claros. Ó, que Eu sou de lá, legal! no Pitágoras de Montes Claros. E aí, logo em seguida, vim para cá, que casei e moro aqui desde então. E aí, com minha amiga, concurseira. Então, tentava todos os concursos, até que passei nesse também, em 2011. Tive a oportunidade de passar em outros, mas hoje o lugar que a gente trabalha é um lugar muito gostoso de trabalhar. Então, eu falei, não, aqui que eu quero ficar. E lá eu tive várias oportunidades de trabalhar na assistência, em setores administrativos. Voltei para assistência bem no ano da pandemia, fiquei a pandemia toda na assistência. E atualmente não estou mais na assistência, mas continuo na mesma instituição. E como a Marlene falou, é uma instituição especializada em doença infecto-contagiosa. E assim, e a gente, além do Covid, já teve experiências com febre amarela, H1N1. Então, assim, ebola, doenças que assustam muito. E no dia a dia ali a gente acaba aprendendo muito e tendo até uma certa tranquilidade para lidar com essas doenças que assustam tanto. E é o único hospital que tem capacidade, conhecimento, estrutura e princípios técnicos e científicos para atender a ebola, né? Sim. Eu estava lendo sobre isso antes de vocês virem aqui. E alguns conflitos que hoje giram em torno, né, da instituição, eu acho bacana que os profissionais se posicionam muito veemente com relação à defesa dessa instituição. E eu acho bacana vocês já colocarem isso, porque não é eu conheço bem a instituição, não é uma instituição fácil, né? Eu trabalhei a minha vida, a grande parte da minha carreira no nosso vizinho, né? Uhum. Então, e a gente tem uma paixão por aquelas duas instituições. Eu brincava assim, vocês eram primo pobre, então a gente sempre brincou isso, mas havia sempre uma camaradagem. Nossa, eu estou sem esse material, imediatamente. Então, e aí, às vezes, a gente vê pessoas que trabalham em instituições extremamente mais assim, eu digo, até tecnologicamente mais evoluídas, com processos estratégicos de gestão também mais evoluídos e estão reclamando. Então, nós precisamos, eu acho que de cara aqui eu já tiro um contexto seguinte: quando a gente ama aquilo que a gente faz, a gente enxerga não só as questões delineadas por problemas, mas a gente é capaz de buscar soluções. E só o fruto do trabalho de vocês, no momento, né, que nós vamos avançar nisso, num momento tão difícil, ele ter florescido através da literatura, isso mostra muito a característica profissional de vocês, né? Sim, com certeza. E uma coisa, a Priscila estava contando a história aqui, que me chamou a atenção, porque você falou que voltou para assistência na época da pandemia. Exatamente. Aí só uma curiosidade, porque isso eu acho que aconteceu com muitas pessoas e não sei se foi o seu caso. Você precisou retornar para assistência na época da pandemia por conta da pandemia ou foi só uma coincidência de eventos? Coincidência. Eu voltei para assistência em setembro de 2019. Ah, sim. E em dezembro de 2019 que tudo começou. Então foi uma coincidência. Ah, não. É porque muitas pessoas acabaram Sim, precisando voltar para assistência por necessidade de força de trabalho. Mas lá aconteceu isso. Os setores que eram setores de consulta, agendada, fecharam. Então, todo mundo, todos os profissionais que estavam nesses setores foram para assistência ou para o setor que precisava trabalhar na pandemia. Uhum. E aí, então, todo mundo, gente que estava há anos, não estava na assistência, fisioterapeuta, enfermeiro, voltaram para assistência. Agora, eu fico aqui pensando, né, para trabalhar numa instituição de doenças infecto-contagiosas, de doenças raras, até no sentido de que a gente nem imagina que possa vir
a estar no nosso meio, no nosso convívio, né? Vamos dizer, todas as vezes que acende mundialmente, na Organização Mundial de Saúde, a ebola está acontecendo ali, todo mundo aqui já fica, ainda temos aquele lugar ali que vai nos socorrer. Como é que foi assim a formação, a construção, essa formação continuada de vocês que preparou vocês para estar nesse espaço? O que vocês tiveram que puxar enquanto formação técnica, formação estratégicas, para que vocês estivessem nesse lugar? Você está falando no contexto da pandemia? Não só da pandemia, no geral, né? Porque a pandemia pegou todo mundo assim. Se você sabe ou não, você vai ter que atuar. Aí não tem. Mas assim, lá a gente sempre passa, né, por treinamentos e sempre quando tem algum problema, né, de ordem grandiosa, né, igual a gente teve um caso de ebola, né, quando até teve um caso suspeito que chegou no hospital, então nem eu não preparo. A gente tinha vários treinamentos durante o dia e assim, aulas o tempo todo, né, para esse preparo mesmo para estar recebendo esse tipo de paciente. Febre amarela também, né, Pri? Então, assim, o tempo todo, principalmente quando é alguma coisa nova, né, a gente tem isso com muita frequência, assim, no hospital. Então, a gente tem muitos treinamentos, muito preparo, assim, para estar recebendo. Mas acaba que, eu até brinco, isso não exclui, assim, um medo, né, que a gente acaba tendo, assim, um pouco de receio, principalmente quando é alguma coisa que a gente, né, de ordem que pode transmitir, principalmente para familiares, essas coisas, a gente tem muito receio também. Tá preparado, mas acaba que as emoções também falam, então o tempo todo ali com a gente. Então, mas a gente recebe muito preparo, né, Pri? Eu lembro que na época do ebola, eu não estava na assistência, eu trabalhava no controle de infecção hospitalar. E eu sou muito curiosa, então eu gosto muito. Eu sou uma pessoa até que não tenho tanto medo. E aí formaram equipes, médico, enfermeiro e técnico, que tinha treinamentos diários. E cada equipe já tinha o seu plantão e seu dia. Se aparecesse um caso suspeito, essa equipe que ia lá atender. E eu lembro que eram treinamentos assim, para mim foi o pior de tudo, foi a questão do ebola. Que a questão do suor transmitir, de ter uma alta letalidade, então dava muito medo e a gente treinava. Paramenta, desparamenta, não pode pisar ali, está contaminado. Então eram muitos treinamentos. Eu lembro que eu só saí porque eu engravidei. E na época a gente até brincava, né, amiga? Não, mas você não tá na assistência, o que você tá fazendo lá? Porque ela tinha oportunidade, né, de não fazer, mas ela queria fazer o tempo todo, assim, porque, né, de estar envolvido mesmo, de estar trabalhando com aquilo, então era uma coisa que a gente estava... Eu vi elas falando assim, amigas, vocês são muito amigas mesmo, se conheceram como? Eu acho legal, né, de estar aqui com duas pessoas que vibram uma com a outra, né? Sim. E eu já ouvi uma história no bastidor, mas aí eu vou deixar elas contarem. Se não contar, você revela. Não, nós somos muito amigas, nós chegamos com uma diferença, né, para trabalhar no hospital, nós chegamos com uma diferença muito pequena de tempo, assim, e foi uma afinidade muito grande, assim, a gente tem uma relação muito boa de amizade, verdade. A gente já trocou de setores, assim, em várias oportunidades, a gente trabalhou junto, separou, aquela coisa toda, e nesses anos todos, eu tô lá há 14, e Pri, vai 14 também, né? Então, assim, a gente sempre teve essa relação forte de amizade, de identificação mesmo. A gente tem oportunidade, almoça junto, conversa, visita a casa uma da outra, assim, relação mesmo, além da profissão, né? É uma relação muito boa, de cumplicidade até. Bom. Não estão trabalhando no mesmo setor. Não. Mas a amizade continua. Ela briga comigo, assim, às vezes eu estou muito atarefada, né? E aí eu acabo não ligando para ela o dia que eu estou por causa dos plantões, né? E ela trabalha todo dia e eu acabo de plantão e eu estou muito cheia de coisa e eu esqueço às vezes de ligar para ela para avisar que eu tô, né? Para a gente poder almoçar e depois ela descobre que eu tô lá. Ah, não, gente. Isso é amizade, porque a amizade cobra. Toda. Eu sou assim também. Você tá aqui, você não me avisou, Ela me xinga toda e o pessoal acaba me dando recado, né? Ué, Priscila não sabe que você tá aqui,
Tá vendo? Mas eu também Verdade. sou assim, não é que é pegajosa, é aquela vontade, Verdade. esse tempo a gente tem, vamos ficar junto aqui, vamos bater um papo, eu também tenho disso. Eu fico Com até- ela e com a Fran, porque hoje eu trabalho diarista e as duas são plantonistas. Então, assim, eu estou de segunda a sexta. Eu falo, vocês têm que me avisar. Se vocês Sim, trocam plantão, eu tô aqui todo dia. No dia que tiver, me avisa pra gente almoçar juntas. concordo, Viu? concordo. Polêmica. Ô, Luísa, a gente começou com as amenidades, amizade, formação, mas hoje, gente, hoje, especialmente, a gente volta a lembrar um pouco aqui nesse podcast do momento que eu não vou, eu não posso considerar o mais difícil, porque eu sou de uma geração que conviveu com várias doenças infecto-contagiosas que mataram muitas crianças, por exemplo, sarampo, coqueluche, mas não tinha tanta divulgação disso, nós não tínhamos internet, não tínhamos uma Organização Mundial de Saúde colocando isso, mas nós tínhamos problemas relacionados à falta de vacina, à própria desnutrição das crianças. Nós tivemos vários episódios de meningite, vários. Nós tivemos quantas pessoas tinham até uma epidemia ali de meningite. Era aqui, ali. Tinha que medicar todo mundo, vacinar todo mundo. Então, assim, mas como foi uma pandemia, né, o mundo todo se voltou naquela direção. O óbito, os números de óbito foram assustadores. A restrição, né? Você não poder sair, você não, ou quem podia sair era só quem ia trabalhar, e era um vírus desconhecido, então você não sabia o que fazer diante daquela situação. Ainda tivemos os conflitos políticos, na hora que o Brasil e o mundo mais precisou de segurança, de um ministro da saúde coerente, nós tivemos troca de ministro, uma confusão, a direita e a esquerda brigando e o povo morrendo, né? Então, e a enfermagem, a maior força de trabalho, estava ali à frente, né? Enfrentando tudo aquilo, e hoje ainda colhe consequências e sequelas, e ainda bem que hoje eles estão, pelo menos a família está recebendo, a enfermagem que tiver alguma sequela sabe que pode entrar na justiça, que vai ser compensada, né, gente? Isso não compensa nada, mas é um direito que foi garantido. Nós tivemos muitos problemas com a enfermagem, com outros profissionais, mas eu sempre falo, não é porque a enfermagem é mais importante ou porque a enfermagem faz mais que o outro, mas é porque ela é a maior força e ela está 24 horas vigilante. Então, ela recebe o impacto de uma forma mais intensa. Então, nós estamos voltando hoje aqui para falar da pandemia do Covid. E nesse meio todo aí, né, Luísa, teve uma coisa boa, e é isso que a gente vai conversar agora. Eu Isso posso mesmo. já assim, Pode? Claro, Foi na Olha aqui, roda. mostra. a gente gosta muito de livro, né, Luísa? A gente Tanto que nós vamos ama. lançar também. Então, esse livro aqui, ele foi escrito... Tá lindo o livro, é novo. Né? Então, se eu falar alguma coisa errada, vocês me falam. Aplausos na Janela. As vivências de profissionais e pacientes na luta contra a Covid-19. Francine Santos, Marlene Rios e Priscila Freitas. Gente, olha, a capa do livro já é Linda, linda. né? Olha, Vinícius, você consegue trazer um foco? Nós estamos conversando com Marlene e Priscila, autoras, faltou só a Francine. Fica aí o abraço para a Francine, mas que escreveram esse livro. Então, eu acredito que esse livro tenha muito sentimento e tenha muita experiência aqui dentro. É um livro que eu acredito que eu já quero ler. Aplausos na Janela. E olha que linda a dedicatória. As pessoas que perderam suas vidas para a Covid, aos sobreviventes, aos familiares e aos profissionais de saúde. Já vamos... Merece aplausos. Merece aplausos. Então, para aplausos na janela, antes da gente começar a falar,
os nossos aplausos aqui do Enfermagem Pode. E aí, Luísa, começa aí. Maravilhoso. Começa, Luísa. E aí eu já vou começar perguntando sobre o título do livro. Primeiro, eu tenho uma suposição. Por que esse título? Eu também acho, Por mas que se eu sei será? errar, Mas eu não vou falar. é, Eu vou deixar elas contarem aí de onde surgiu esse título, por que desse título, né? Pra gente já entrar aí nas histórias. Foi a forma, né, que a sociedade ela nos viu, né, e agradeceu, né, todo o nosso trabalho, né, todo o nosso esforço diante, né, de todos esses doentes, essa pandemia que, assim, foi uma coisa devastadora em muitas vidas aí, né, em muitas famílias. Então, as pessoas saírem, né, da sua, porque estava todo mundo, né, em casa, né, sem poder sair, estão privados ali, de certa forma, da liberdade, e as pessoas foram para as janelas aplaudir, né, os trabalhadores, né, todos os profissionais de saúde que estavam ali, firmes, né, na luta e ajudando todas essas pessoas que estavam doentes. Então, assim, por isso que o título do livro leva esse nome, Aplausos na Janela, porque foi a visão da enfermagem aí, né, para todos os profissionais, para não só da enfermagem, para todos os profissionais que estavam lá. Então, Muito bacana. E foi um momento assim que realmente, como a Socorro falou, a enfermagem se viu protagonista. Então a gente está aqui na enfermagem pode, ela deve ser protagonista, ela pode, deve ser valorizada. Que a enfermagem está ali 24 horas com o doente, cuidando. A enfermagem não só tem o cuidado físico, a conversa. Então, assim, a enfermagem está presente o tempo inteiro. E aí você vê nas mídias essa valorização, esse agradecimento é muito importante. Então, esses aplausos foram importantes, são, mas não podem ser esquecidos. concordo Exatamente. plenamente. Eu estava aqui pensando, não tem aquele dosímetro para quem é da radiologia, que mede, né, radiação? Se o profissional de enfermagem andasse com um dosímetro para medir o tempo que ele estava com o paciente, aí sim as pessoas iam ter noção de como que a enfermagem é presença ali do lado do Ai, paciente. Luísa, você está me dando uma ideia de um produto. Viu? Ai, meu Anota Deus aí. do céu, eu já... Mas, gente, o quanto que isso... Depois, agora eu vou ter que falar depois. O quanto que isso, né, assim... Porque é isso, as pessoas esquecem, a memória das pessoas é curta, porque vem outro assunto, acabou, passou, né? Mas o quanto que a gente está, de fato, ali presente, fazendo a diferença até hoje. Por exemplo, vocês trabalham em instituições de doença infecto-contagiosa que vira e mexe. Não é a Covid que está mundialmente, mas são, às vezes, né, algumas epidemias locais, algumas coisas que vocês têm contato, as pessoas que trabalham principalmente nessas instituições no Brasil, no mundo aí, voltadas para a doença infecto-contagiosa, têm esse contato e vivenciam esse medo constantemente e estão ali também doando da presença do trabalho ali de vocês por uma outra vida, porque o medo ele existe. Sim. Como vocês disseram, não tem jeito, né? Eu gosto, eu não tenho medo, eu vou lá enfrentar se precisar, eu tô aqui para isso, minha missão é servir para isso, mas o medo, você tá exposto a um risco. É uma emoção, né? Demais. Acaba que... E eu, Marlene e Priscila, essa escrita, ela foi planejada, idealizada, sonhada durante aquilo que vocês estavam vivendo ou logo após, quando as coisas sossegaram? Foi bem no início, até assim, quando começou a divulgar, né, a questão da pandemia. Lembro que assim, em dezembro já estava, né, essa questão, a mídia começou a noticiar, e aí depois começou, né, toda aquela bomba mesmo, né, foi o caos. E aí as pessoas morrendo, aquela confusão, mas até então, assim, não tinha chegado, né, no Brasil, assim, os casos. E aí eu, né, tive a ideia, falando, gente, esses pacientes eles vão chegar, né? E aí eu
tive a ideia de, não, eu queria escrever alguma coisa, né? Eu queria escrever algo que fosse uma memória, até que fosse memórias. Uhum. E aí eu lembro que eu falei com Priscila, falei assim, Pri, eu tô pensando uma coisa, eu queria te convidar para você fazer isso comigo. E pensei em chamar a Fran, porque nós três estávamos na assistência, né? Aí eu falei, né? Eu tô querendo escrever um livro. E aí ela falou assim, mas o que você queria falar nesse livro? Eu falei assim, eu queria falar sobre as nossas experiências. Aí eu falei, mas de todo mundo? Eu falei, não, eu queria falar da experiência da enfermagem, porque nós que vamos estar ali, ó, 24 Legal, horas né? com esse paciente. Esse paciente, né, ele não vai ter uma acompanhante, por mais que ele tenha direito, né, naquele momento foi privado isso dele, porque é uma questão de segurança, né? Então, nós vamos ser tudo para eles, né, ali naquele momento. Então, eu queria que a gente escrevesse alguma coisa sobre, né, como que vai ser a organização disso, como que vai ser nosso trabalho, todo esse sentimento, assim, eu queria escrever alguma coisa a respeito disso, né, falando da enfermagem, fazer alguma coisa descrevendo o trabalho da enfermagem ali naquele momento. Aí a Pri pegou, eu vi aquele olhinho da Pri brilhando assim, tipo, entusiasmada, né? Não, esse negócio pode dar certo, né? Bom, aí eu falei com o Fran também, aí o Fran ficou eufórica também, né? Não, vamos fazer, né? Só que o que acontece? A gente teve vários fatores dificultadores, assim, né? Porque quando a pandemia chegou mesmo, que, né, os pacientes foram chegando assim, e o que assustou não foi a doença em si, né? Foi a quantidade de pessoas, né? Porque o que travou mesmo o sistema de saúde foi o quantitativo de É. pessoas, né? Porque era um volume muito Falta de alto. leitos, falta de Sim, oxigênio, as falta. pessoas morriam muitas vezes porque não tinha, né? E quando. Desculpa, Não você pode. me fez voltar aqui uma coisa. E quando começou a anunciar que não tinha um medicamento que possibilitava a intubação. Sim, Eu sim. falei, não, agora o Agora, negócio está feio, sim. né? Então, assim, aí esse volume foi assustador, né? Porque a gente não tinha condição de atender tantas pessoas, né? Então, aí, quando como se diz, o trabalho começou mesmo, né? E aí o tempo para escrever, né? E aí a gente tentava sentar, assim, num momento, assim, né? Que a gente tinha um tempinho e a gente começou a fazer pequenos diários, né? Então, assim, pegava qualquer folhinha lá e ia fazendo os rascunhos, né? Do que a gente pensava, assim, de toda a organização, né? Da instituição, porque ocorreu muitas mudanças, né, na instituição, porque nós somos, né, uma instituição para tratamento de doenças infecto-contagiosas, mas a gente tinha nossos pacientes, né, de rotina, né, as internações de rotina, então lá ficou 100% para atendimento de Covid, internação de Covid. Então era 100%. Então nossos pacientes que já estavam com internações lá, né, pacientes crônicos, internações mais prolongadas e tudo, eles foram remanejados, né, do hospital foram transferidos para outra instituição para lá ficar 100% só para atendimento de Covid. Então aí foi, né? Essa dificuldade em escrever, né? Porque a gente não tinha tempo, era muita demanda, muito trabalho, e a gente precisando sentar para falar alguma coisa, e a gente fazia, não, aí a gente combinou, né? Vamos fazer pequenas anotações para depois a gente ir lembrando, né, de tudo que está acontecendo. E assim nós fizemos. Pontuamos todas as coisas, fomos anotando, né? Deixava as anotações, guardava, para a gente não esquecer mesmo os pontos que foram, né, marcantes e tudo. E aí foi fluindo. Claro que a gente, né, nossa, a gente teria assunto para não fazer não sei quantos Já volumes. estaríamos em qual edição? Nossa, não sei quantos volumes, né? Mas assim, o tempo era um dificultador, porque a gente não tinha tanto tempo, né? Porque era muita demanda de trabalho. Então, assim, e quando a gente chegava em casa, né? A gente estava exausto, tem a família, né? Criança pequena nos esperando, aquela coisa toda. E aí foi, mas Saiu. concluiu. Priscila, deixa eu te falar uma coisa. A gente vê que cada capítulo ele teve uma de vocês escrevendo, né? Como é que foi essa organização, essa distribuição? Ou cada uma foi coletando alguma coisa e depois vocês definiram que iria para Aplausos na Janela? Cada uma pegou um momento marcante. Foi uma história, foi um paciente,
um final feliz, um final triste. Então, onde você vê aí com o meu nome, foram histórias que eu presenciei. Paciente que me marcou. Onde você vê o nome da Mar, da Fran, foram os momentos ali que marcaram. Então, assim, o início, a gente fala da estrutura, das mudanças que todas viveram, mas aí depois é cada história que marcou. Então, tem a história da... Não conte, eu escolhi, eu já escolhi. Ah, eu tô vendo que ela tá aqui, ó, lendo, escolhendo pra vir. Agora, sabe uma coisa que tá me deixando chocada agora? Vocês vão entender, eu não fiquei sabendo desse livro. E o quanto de gente que não sabe desse livro. Sim. A instituição maior, pelo menos, ela não divulgou. Quando eu falo, e depois eu ainda quero... Eu não vi nenhum ato assim desta rede divulgando esse livro. Assim, no início, quando a gente começou, né, a gente escreveu e tudo, a gente até conversou, né, nós fomos no comitê de ética da instituição, que a instituição tem um comitê de ética, porque como nós nunca tínhamos escrito um livro, nós ficamos em dúvida, né, de como que era o trâmite ali, né? O trâmite dessa escrita e tudo, se a gente podia, como que a gente podia fazer isso e tal, né? Aí nós tivemos assim algumas dificuldades até em relação a como que a gente iria fazer, né, de ter orientações, né? E aí a gente foi escrevendo e tudo. Aí quando a gente teve, né, tudo pronto, nós fizemos um documento, né, e mandamos para o comitê de ética para eles avaliarem, para ver se, né, se estava tudo de acordo. E assim, como, né, nós não citamos nomes, né, instituição, então aí eles falaram assim, não, aqui não tem nada que a gente possa atuar, resolver e tudo. Aí eles mandaram, né, para a central, assim, né, da rede e tudo. Aí eles avaliaram lá também, nos deram o parecer que, não, né, como estava tranquilo, assim, não tinha exposição. Bacana. Né, de nenhum paciente, assim, alguma coisa né, que precisasse, assim, né, de algum tipo de autorização. Ou que viesse comprometer a questão dos dados. Sim, nada. E aí eles foram devolver o documento, aí o documento foi para a diretoria apreciar também, né? Aí eles avaliaram, até marcaram uma reunião com a gente, né, Pri? E conversaram, assim, a respeito né, da escrita e tudo, pontuaram algumas coisas, assim, mas no final ninguém teve como falar, assim, né, que tinha alguma coisa que comprometesse, né, a instituição, os pacientes, assim, porque estava bem tranquilo, assim, a escrita. E eu entendo isso. E aí, então, uma obra dessa, que pelo que eu já estou lendo aqui, e aí eu quero agradecer seu esposo aqui, né? Como que ele trouxe isso para a gente com um entusiasmo tão bacana, sabe? E lógico que logo nós compramos a ideia, por isso que aí hoje a gente está sentado aqui, né? Então, maridão, Ele tá ali, já deu um tchauzinho. ele tá ali, né? E então, assim, mas se é isso que eu falo, o quanto que as instituições ainda, porque aqui nesse livro tinha que ter um prefácio. Mas realmente, assim, na instituição não teve, assim, uma chamada de divulgação, uma coisa Sabe? Na verdade, até nós mesmas, porque até o livro nascer, mandar para a editora e ter todo o processo foi praticamente um ano. E como a Amar falou que a ideia inicial era memórias, sabe quando você não pensa assim, eu vou divulgar? Sim, assim, porque a gente não tem essa experiência, essa expertise. Mas nós ainda vamos conversar com a rede que esse livro precisa ser divulgado, porque memórias, a palavra mesmo diz, memórias são coisas que nunca vão estar desatualizadas, são memórias. Aqui são situações que podem fazer parte de estudo para que egressos, escolas possam contar. Olha aqui. Tanto que, sabe?
quando eu tive a ideia e tudo, eu lembro que eu ainda falei com o Pri assim, nossa, eu queria deixar alguma coisa assim para os meus filhos, né, para quando eles crescerem, eles poderem ler, né, e falar assim, nossa, minha mãe participou disso aqui, né, que eu tô vendo aqui num livro de história e tudo, contando sobre a Nossa, pandemia. é lindo E a minha demais. mãe, ela participou, ela contribuiu de alguma forma, né, para aquilo, não foi, Pri? Foi. Assim, aí eu até comentei com as meninas que eu queria fazer alguma coisa em relação a isso, para deixar algo, né, que a enfermagem fez, publicou, e para que, né, no futuro fosse lembrado. Isso. Né? Então, assim, hoje aqui eu fico pensando, meu Deus, por que eu não fiquei sabendo disso na hora, não é na hora certa, mas na hora que nós poderíamos divulgar no momento mais lindo que foi de vocês, da produção, né? Mas antes tarde do que tarde demais. Isso mesmo. Não é assim? E sempre é tempo de divulgar, principalmente agora, porque já passou e já começa a passar um tempo que é no esquecimento. É tão bom a gente também ter essas histórias, né, registradas, para a gente poder rever isso, relembrar desse momento, do quanto que o trabalho da enfermagem ele foi importante nesse momento e continua sendo. E o quanto que é triste a gente ver assim, as instituições, e não só de vocês, várias outras instituições, o medo, da fragilidade de se expor, tipo, não tem nada ali pra gente esconder. Se a gente não tem ninguém fazendo nada errado para querer esconder, a gente precisa mostrar o trabalho e o que foi de fato aquele momento. E é lógico que as autoras vão ter oportunidade aqui hoje de divulgar aonde achar esse livro, como adquirir esse livro. Mas aqui, pelo pouco que eu li aqui, eu percebo aqui você pode contextualizar finitude, aqui você pode contextualizar humanização, aqui você pode colocar a força da enfermagem, aqui você pode colocar as relações humanizadas, então, assim, a história de uma doença, como ela surgiu. Então, esse livro precisa fazer parte da história da Covid em Minas Gerais. Então, eu vou fazer o apelo para a pessoa certa, na hora certa e através de formalização, porque nós precisamos fazer esse livro ser conhecido. E aí, Luísa, você está antenada? Eu estou antenada. Inclusive, e aí eu queria perguntar isso, assim, qual que é a importância de deixar ela, a gente falou aqui, mas qual a importância de registrar essas experiências para os profissionais e para a sociedade? Para a sociedade, assim, acho que quem está de fora né, não tem essa visão tão grande, né, tão ampla em relação de como que é o funcionamento, né? Quando uma pessoa adoece, principalmente na situação do Covid, as pessoas elas iam, né, para as UPAs, para os atendimentos e depois eram direcionadas para a internação quando necessário. E essas pessoas chegavam sozinhas, né? Elas tinham que permanecer internadas sozinhas. Então, assim, as pessoas do portão para dentro, a sociedade não sabia como é que as coisas aconteciam ali, né? Não, só quando a pessoa voltava para casa, ela detalhava alguma coisa e tudo. Mas como que funcionou? Dia a dia. Qual foi o dia a dia, né, das pessoas ali dentro? E dos próprios profissionais, que eu acredito que todos os profissionais, eles viveram situações, né, muito parecidas do que nós vivemos ali, né, desse quantitativo, né, grandioso, as mudanças dentro da instituição, né? Então, assim, toda essa discussão a respeito da profissão, de como que aconteceu ali dentro, né? E para a sociedade enxergar o que foi feito lá dentro, né, do hospital para aquele ente querido dele, né? O que foi feito, como que foi a organização, o que as pessoas fizeram ali, o que os profissionais fizeram, né, para todos ali que estavam internados. E nós ali, né, como é que a gente trabalhou, E eu acho que isso é um reflexo de cada um que trabalhou na pandemia. Eu acho que a intenção era descrever não só
as questões técnicas, né? Mas as questões emocionais. Sim. Acho que até mais. Esse livro fala mais Da emoção. da questão emocional diante das pessoas, dos colegas e do próprio vírus, do que da técnica, que é uma coisa que para nós é inerente. Exatamente. Não é assim? E assim, e as nossas vivências, assim, principalmente quanto organização, por exemplo, chegou uma hora que faltou o EPI, né? E aí, nós precisamos continuar, as pessoas não paravam de chegar. Como é que foi? Saco né, plástico. Como é que foi essa organização aí, né? O nosso medo, assim, de estar ali, né? Lidando com o desconhecido, né? Que a doença até então, ela estava ali e as pessoas... Era uma fase de conhecimento e tudo. Então, a gente estava ali numa situação que você está numa guerra e você não tem armamento, né? E aí, como é que você encara? E está na linha de frente. Sim, como é que você encara isso, né? As pessoas não paravam de chegar. E aí, toda essa né, a nossa organização, o nosso sentimento em relação a isso, né? Porque aí você tem que trabalhar com o recurso que tem. E aí, como é que foi isso, né? Qual foi o nosso sentimento em relação a isso? Olha que bacana. A negociação, né? As conversas que a gente teve com diretoria, assim, né? A diretoria ia ali até para né? Para tentar esclarecer o que podia fazer e a gente tentando também de uma forma tentar fazer alguma coisa para amenizar, né? Igual, por exemplo, eu cheguei até confeccionar na minha casa capotes para me levar. Então, assim, na minha casa, né, tem máquina de costura e eu, quando tinha aquele capote de tecido, que era o único que a gente tinha que usar, que, né, faltou o outro, que era descartável, eu cheguei a confeccionar os capotes e levava um quantitativo para mim, né, porque eu tinha receio, porque na minha família são coisas, né, que a gente viveu ali naquele dia a dia. Então, assim, eu tinha na minha família um pai DPOC, né, os pais idosos, com problemas de saúde, um filho pequeno, né? Então, assim, a gente tem todo aquele receio, né? De transmitir, de levar para casa. Então, assim, eu cheguei a confeccionar e levava os meus capotes, né? Com o material que eu tinha, né? Que, como se diz, a cor que eu tinha, né? Que não era a cor padrão do hospital. E se bobear, alguém até questionava, mas esse capote... Não, o pessoal queria Mas assim, porque o meu era roda-choque. Mas no início, por causa do desconhecido e também pelo que a gente via na mídia, eu lembro que teve um desperdício, porque a gente não sabia. Então, você usava o óculos ali, um único atendimento você desprezava. E a gente sabe hoje que o óculos você não precisa desprezar. Você faz a limpeza, a desinfecção, usa novamente. Mas o medo e o que a gente via, então, a gente que tá lá mais tempo, uma amiga nossa, a Cris, que ela era da CCH, ela estava treinando o pessoal, então ia lá no setor treinar e aí treinava baseado na literatura, nas evidências, mas aí a televisão mostrava aquelas pessoas sendo astronautas aí, os profissionais, mas não é assim, e aquele medo, era um medo tão grande, eu não vou atender, eu tô com medo. Porque o EPI que veio a imagem internacional era totalmente... Era um macacão. Era. Exatamente. Né? Exato. Aí a pessoa vai ter medo mesmo. Então vai achar que o que a gente tem não vai proteger. Eu lembro que até assim, às vezes profissionais, né, eles traziam os pacientes e vinham, né, com o macacão e tal, todo impermeável, igual um astronauta mesmo, né? E aí chegava lá a gente de capote, né? Só com a máscara. Teve momentos de se questionar quantas máscaras eu posso usar. Não. A escassez nossa virou... a justificativa da escassez nossa era contrária às evidências científicas. Então, eles, para justificar que a enfermagem poderia estar daquele jeito e que tinha que pegar tantas máscaras, foi mesmo um reflexo da nossa incompetência da gestão de saúde do Brasil. E aí foram muitas questões assim que elas nos deixam até hoje reflexivos para uma possível outra pandemia. E ainda não se tem um bom time de contingência.
um plano de contingência. Mas aqui, esse livro, dentro da própria instituição, ele foi lido, ele foi comentado, houve algum impacto? Ele não foi comentado, ele é recente, Foi lançado agora em julho, né? ele é recente, então foi assim, você fala com uma amiga aqui, outra ali, nossa, que legal o livro, aí a gente até tá pensando pro ano que vem, para a Semana da Enfermagem, fazer uma roda de conversa, divulgar o livro para os profissionais conhecerem, mas de uma forma ampla, não. Ainda não. Então, ainda temos tempo de fazer Sim, com que com esse livro floresça em vários Propagar. ambientes de Minas, do Brasil. Sim. Né? Quero pedir depois para a gente mandar para o COFEM, para ele mostrar no COFEM Play, sabe? Se a gente consegue colocá-lo no COFEM Play. Vamos caminhar. Até mesmo porque eu desconheço outros profissionais que escreveram um livro relacionado à pandemia. Assim, da enfermagem, eu também não vi, né, enfermeiros que têm, né, que tiveram alguma coisa relacionada, assim, que escreveram alguma coisa, não tive notícia. Por incrível que pareça, e eu queria ter trazido junto aqui, mas Deus sabe o que faz, o melhor está aqui acontecendo. Um técnico de enfermagem Que gracinha. escreveu as memórias dele enquanto linha de frente. Oi, gente, que graça. Sabe, eu acho que a gente pode depois aproximar esses dois livros. Ele é de Juiz de Fora, Olha, ele é super sensível também, vocês vão gostar de conhecê-lo. Agora, nós estamos falando não só de uma competência literária, né? Como é que essa competência técnica de vocês, e vocês já até falaram um pouco, mas permitiu que vocês passassem por esse momento lá, que gerou emoções, mas que também gerou momentos muito críticos, né? Diante da instituição que vocês estavam. Vocês são enfermeiras, são líderes oficialmente determinados. Qual a competência que vocês tiveram que usar com mais intensidade para liderar uma equipe que eu tenho certeza que, apesar da coragem, teve medo? Sim, até mesmo porque na pandemia aumentaram o número de leitos. Então, a gente teve muito mais leitos de CTI, então vieram profissionais que nunca trabalhou no hospital de infecto, que não tinha experiência, e a gente precisava estar ali atendendo. Então, nós que estávamos lá, que estamos lá há mais tempo, para mim, nos momentos difíceis, era manter a calma, a serenidade. A emoção a gente deixava depois, ia para a supervisão de enfermagem, às vezes escutava as músicas, emocionava. Você pensava, nossa, gente, aquela paciente. Nossa, aí ir lá reconhecer o corpo, que só abria o zíper, assim, um pouquinho, era muito dolorido. Então, assim, eu falava, eu não daria nunca para ser uma psicóloga, porque foi muito sofrido. Você vê o sofrimento dos familiares. Então, naqueles momentos difíceis, ter o apoio, que lá a gente tem muito isso. Eu estou numa enfermaria, está tendo um problema, Marlene está lá na outra enfermaria, está sabendo, vai lá e ajuda. Ah, vai ter uma intubação difícil na enfermaria, o enfermeiro do CTI vai lá e te ajuda. Então, lá a gente tem muito isso no hospital. E aí isso torna mais leve para a gente conseguir liderar situações difíceis, delegar a equipe. A união, né? A união. E você, Marlene, assim, qual foi a sua competência que teve que vir mais à tona para você liderar a sua equipe? Assim, o que eu vi que precisou, assim, mais, estar mais, né, próximo, de estar conversando e tentando acalmar, e principalmente relacionado à segurança, né? Eu acho que eles ficavam muito inflamados quando tinha a questão da segurança estar em risco, né? Segurança do profissional, assim. Aí a gente tinha que conversar e tentar da melhor forma, né, explicar e gerenciar isso aí, para que, né, o trabalho continuasse fluindo de uma forma bem tranquila. Mas
por incrível que pareça, assim, na questão assistencial, né, Pri, assim, as pessoas estavam muito unidas, assim, em relação à demanda do paciente, sabe aquela coisa, todo mundo estava de uma sinergia muito grande ali, sabe? Então, todo mundo envolvido, todo mundo, assim, os conflitos que tiveram foram mais relacionados à questão de segurança, né, principalmente quando teve, né, os fatores relacionados ao equipamento de proteção e tudo, que a gente teve que atuar mais, assim, com conversa, né, e tá tentando apaziguar isso aí da melhor forma. E os profissionais com pouca experiência, né, que eles também, né, nós absorvemos esses profissionais com pouco, porque, né, gente, numa situação Ave dessa não Maria, teve Nossa jeito, Senhora. não teve jeito. Aí era ensinando, tá junto, e ele, mas os conflitos até não eram Verdade. grandiosos Até mesmo assim, não. porque depois que as coisas foram ficando mais claras em relação à transmissão da doença, a gente lá já lida muito com doenças de transmissão por aerosol, por gotícula. Então, a gente já tem uma habilidade boa com isso. Aí depois que começou a ver que realmente é gotícula, em alguns momentos aerosol, e a gente já lida diariamente com pacientes. Foi ficando mais Com outras doenças, mas né, com ao esse tipo de decorrer do transmissão. tempo, assim. Olha, não teve um momento nessa história da enfermagem que precisou tanto de vozes para liderar. Sim. Sejam elas que surgiram do técnico de enfermagem para a equipe como um todo, quanto do enfermeiro para a equipe. Olha, foi muito importante posicionamentos como esses que nós estamos vendo aqui. E eu tenho certeza, eu posso estar errado, que vocês nunca vão esquecer aquilo. Nós estamos conversando aqui, eu que não vivi assim na linha de frente, mas foi quando nossa gestão estava chegando aqui. Você imagina? A gente querendo trabalhar, querendo ajudar, e a gente também não podia ir. A fiscalização precisava estar, porque aqui também nós temos enfermeiros, e a fiscalização também corria risco, tinha limitações de entrada, até pelo que estava acontecendo ali, entendeu? Mas Luísa estava conversando comigo sobre assim, como é que isso pode influenciar a escola, os estudantes. Sim, essa vivência toda de vocês, como que vocês deixariam aí assim de mensagem para estudantes recém-formados? Como caminhar aí na carreira com coragem, com propósito? Porque não só nessas situações, mas na enfermagem, em diversas situações, a gente precisa de coragem e ter o propósito muito claro. Mas o que vocês deixariam para essas pessoas que estão iniciando na carreira? Eu acho que o conhecimento é essencial. Então, as pessoas que estão começando agora estudar, querer aprender, ter curiosidade para aprender, aproveitar as oportunidades que acabam aparecendo para ter mais habilidade, ter uma técnica melhor, estar junto com outros profissionais e viver essas experiências mesmo que a vida traz. A gente viveu muita coisa e com outros setores envolvidos, médico, as meninas da limpeza. Eu lembro que eu chegava assim, de uma forma mais leve, e aí a gente tinha que fazer muito remanejamento, porque entrava um paciente com suspeita, outro com suspeita, de repente um confirmava e você tinha que remanejar. Então, assim, a gente já brincava, né, amiga? Com as meninas da limpeza, vai ter que fazer desinfecção do leito. E de novo. E aí eu já escondia só, tem que limpar o leito e tal. Eu falei, gente, elas vão me matar. Mas assim, acho que a gente nunca trabalhou tanto, sim, tanto em nossa vida. Assim. E tinha que ter essa leveza, porque tinha momentos difíceis de discussão. Aí, graças a Deus, aparecia alguém para amenizar ali aquele momento, porque é uma categoria com outra, um falou, o outro não falou, e a gente sempre pensando no paciente. Então, eu acho que o conhecimento é muito importante. Ou seja, né, a formação não pode ser de qualquer jeito. As pessoas hoje estão muito mais preocupadas em adquirir um diploma
e questionar o mercado de trabalho, sendo que ele nem está preparado e já quer estar no mercado. E eu não estou falando de experiência, é preparo mesmo, porque o meu diploma tem que corresponder à minha formação e ao que eu trago dentro de mim. O diploma traz dentro dele o grau e a categoria e a classe a que eu vou me inserir. Mas mais do que o que está escrito naquele diploma é o conhecimento que eu me comprometi a ter. Exatamente. Hoje, considerado, em média, 20% das necessidades de uma profissão. Os outros 80% eu tenho que me comprometer ao longo da minha carreira. E isso está precisando que as escolas façam mais esse trabalho de preparo das situações, inclusive socioafetivas, das relações. Então, a escola não está conseguindo acompanhar as necessidades da nova enfermagem, não é? Mas eu quero passar aqui um pouquinho no livro. Eu vou perguntar primeiro para Marlene. Marlene, tem um capítulo aqui que fala assim: a espera da morte. Agora eu fico aqui nesse quarto até a hora da minha morte? Você já imaginou uma paciente perguntando isso para a enfermagem? Essa paciente, ela, nossa, eu fiquei com essa pergunta dessa paciente, né? Porque assim que ela chegou, que eu fui fazer a admissão dela, ela estava num quarto com outra paciente, uma paciente até mais jovem, né? Que assim, jovem, mas que tinha muitas comorbidades e tudo. E era uma jovem senhora, assim, e ela era comerciante, assim. E ela chegou e eu fui fazer, né, fazer a admissão dela. Aí eu perguntando, né, para ela tudo, como, né, que lugar que ela estava, o que ela estava sentindo e tudo. E ela, assim, ela era de pouquíssimas palavras, né, e ela respondia o que eu perguntava. Então, eu só sei que depois que ela viu que eu tinha terminado as perguntas, aí ela olhou pro quarto, assim, olhou para tudo no quarto. E ela virou e falou assim: agora eu fico nesse quarto até a hora de morrer? Tipo assim, ela já foi com o sentimento que aquilo ali era o final, era o desfecho final, que ela ia ficar ali naquele lugar até a chegada da morte. Então, os pacientes, eles tinham muito isso, eles já internavam com aquela sensação, né, com que já iam morrer, que aquilo ali era o final. Então, internou, já vai morrer. E a gente percebia muito isso quando o paciente ia para ventilação mecânica. Assim, quando ele ia ter que ser entubado, que assim, eu falo que para mim eu tinha muita dificuldade assim de abordar esse paciente, principalmente aquele orientado, né, que você ia tirar os pertences dele, né, que a gente tirava, né, aliança, tudo. Às vezes o paciente com prótese, a gente tirava né, e o médico comunicava para ele que precisava, né, dele ser entubado. Gente, ai, era cada coisa assim que eles falavam, né? Assim, teve um senhor que falou assim: nossa, eu queria tanto ver meu netinho crescer. Então, tipo assim, já era sentença de morte, A sabe? doença se tornou a sentença. Sentença de morte. Você acha que foi isso que mais adoeceu a enfermagem? Ai, eu acredito que lidar com esse tipo de sentimento foi algo muito marcante. E eu acho que a demanda de trabalho também, né, que foi muito exaustivo, assim, era muito trabalho, né, gente? Você ficar Assim, com a máscara em 95 tempo assim, horas e todo horas e pra horas, né, de ver que tinha respirar. profissionais que, né, apresentavam lesões de tanto ficar com a máscara. Então, assim, foi algo muito esse quantitativo de trabalho. Eu acho que, né, pode ser, né, eu acredito que um fator forte, e eu acho que lidar com esse tipo de sentimento, né, que é a morte, assim, né, o encarar a morte, né, que assim as pessoas muitas vezes tinham isso e às vezes era real mesmo, né, a pessoa chegava, passava pouco tempo, ela, né, já descompensava toda a ventilação e, né, em pouco tempo ela não vinha a óbito. Então, assim, eu achei que isso foi muito difícil. Porque não era um cuidado paliativo. Não era. Não era. Não É era. diferente. Aquilo ali era uma situação em que jovens, crianças, né? Não era uma questão, há uma doença que leva a um cuidado paliativo,
que você vai ali construindo. Ali não, era uma coisa que era, não era, agora é, depois não é, falta isso, falta Sim. aquilo, isso me contamina, eu também vou morrer, não é? Sim, era uma pressão muito grande. E a enfermagem teve apoio psicológico? A gente teve eles criaram tipo, um ambulatório mesmo, né, para os profissionais, assim, mas eu acho que ele foi pouco frequentado, né, até pela questão do tempo. A enfermagem não tinha tempo nem de buscar, né, aquele apoio psicológico, porque, gente, era muito exaustivo. E posterior? Posterior, você lembra? Ou Pri? passou? Continuou, né? Não, passou. Assim, Parou. as pessoas, os profissionais que tinham alguma doença de base que aumentava o risco, saíram da assistência, Sim. então trabalharam em casa, eles conseguiram afastar. E isso que a Má falou, dessa questão da intubação, é engraçado porque mudou o perfil dos nossos pacientes. É um hospital público, e aí, como todos os hospitais estavam lotados, Tinha gente os que era particulares, da pessoas- classe alta. Exatamente. Pessoas de classe média, E rezavam para estar lá. Exatamente. E aí, assim, eu lembro de um paciente que o filho médico, a filha médica, e na hora que falou isso, vai ter que entubar. Aí veio na minha cabeça, meu Deus, vai entubar. Não vai voltar. E aí eu lembro que eu fiz um carinho na perna dele, sabe? Emocionou. E ele morreu, infelizmente. Teve, É feio. São muitas Vamos situações, né? Vamos dar o rumo dessa conversa. Muitas situações. porque e teve esse caso, até foi até Francine que escreveu, mas assim, a gente teve contato com essa família, até que chegou a família. Uhum. Né, era o casal, eles, né, idosos, e tinha um único filho, jovem, de 20 e poucos anos. Assim, o casal saiu, foi para casa, mas o filho Ai, não sobreviveu. não, Filho eu de não 20 e sei. poucos anos. Tem tanta história que foi para a mídia. E quando aquele humorista faleceu, Nossa, aquilo ali foi um Uau, tapa na cara da sociedade. foi. Né? E tantas questões religiosas também colocadas ali em xeque. Ah, foi porque ele desafiou Deus, porque ele fez várias brincadeiras. Comigo não acontece. E logo depois ele morreu. Então, assim, foram muitas as nuances. E foram mudando, porque no início era mais paciente com alguma comorbidade, depois você já começou a ver pessoas jovens que Ave não tinham Maria. uma comorbidade, morrendo. E ainda então, a gente enfrentou o medo até da vacina, mas todo mundo vacinou, graças a Deus, e por aí foi. Mas ô Francine, mas não tiveram só óbitos. Não. Né, Francine? Priscila. É Priscila, desculpa, eu estou lendo aqui Francine. Mas não tiveram só óbitos. Você tem desse livro aqui, que aí eu vou mudar o capítulo que eu escolhi para você. Um final feliz? De um final feliz? Inclusive, foi até eu que eu escrevi, que chama O Som da Sua Voz, de uma advogada. Achei ele aí. É porque eu ia perguntar outro triste, não. É uma advogada que foi passar férias em Porto Seguro. Achei. E aí ela voltou com Covid, ficou internada um bom tempo no CTI, então precisou fazer uma traqueostomia. E aí depois ela teve alta, foi para a enfermaria. E aí ela queria falar, não conseguia por causa da tráqueo, e eu vi aquele desespero aí. A Fono elaborou um panfleto com desenhos e tudo para a pessoa falar, mas ela queria, sabe aquela ansiedade? Eu falava para ela, calma, calma, e ela ansiosa, querendo comunicar e não conseguia falar. E assim, como lá no hospital, além do CTI, são 3 enfermarias, então um dia você está numa enfermaria, na outra, aí eu fiquei uns dias sem ir nessa enfermaria. Peraí, olha o sentimento dela. Todos os dias em meu plantão, na corrida de leito, eu encontrava aquela paciente angustiada em falar, em expor seus sentimentos, mas sem conseguir. Eu sabia que ela queria dizer algo que não conseguia expressar tão bem por meio da escrita. É isso. E aí, ela sempre naquela ansiedade, aí um dia, tô lá nesse setor, quando eu passo na enfermaria, eu escutei uma voz. Quando eu virei, já tinha ocluído a TQT. E aí, e sabe quando você fica querendo escutar a voz da pessoa? E aí ela falando. Você tá falando, eu fiquei tão feliz, tão feliz.
E aí foi uma pessoa que, quando saiu, que ele sempre fazia uma comemoração, né, amiga? Era muito legal, todo mundo aplaudindo. Então foi uma pessoa, assim, uma paciente que teve uma superação. É legal, né? Tá É vendo? o olhar da Você já enfermagem imaginou? diferenciado. Esse livro, ele é muito bom. Ele é muito bom, né? A gente está vendo aqui e conversar com as autoras e fica melhor ainda, né? A gente vê aqui, porque ela está contando aqui, eu sei o que passou na cabeça dela aqui. Acho que é uma coisa que muitas pessoas vão gostar de ler. Mas a gente também não pode desprestigiar nossos amigos. Aqui não cabe 280 mil profissionais, mas cabe a representatividade de um enfermeiro, de um técnico, de um auxiliar, que fazem perguntas também através da nossa rede. E aí nós vamos oferecer a oportunidade de você responder para um profissional e Priscila responder para outro profissional. Você quer conversar com o nosso enfermeiro, com o nosso técnico ou com o nosso auxiliar? Eu quero conversar com o auxiliar. Muito bem. Segura ela. É ele ou ela? Que eu vou puxar a carteira, porque primeiro nós é do Sul, é de Passos. Que gracinha. Aqui, mas vamos conferir a carteira se está na validade, porque aqui a gente preza também pelas legalidades. Hoje a nossa carteira de profissional, eu não gosto que chama de carteirinha, não. É carteira profissional. Ela tem uma validade de 10 anos. A nova resolução do COFEM trouxe isso para nós. Então, não há justificativa para que nenhum profissional trabalhe sem que a sua carteira esteja ativa. Você já imaginou? Quando você está dirigindo, se um guarda te pega com a carteira vencida, o que ele faz? Vai multar. Multa, prende seu carro e prende sua carteira. Sim. Não é? Uhum. Então, existe legalidade também. Nenhum profissional, por melhor que seja, pode trabalhar com a carteira vencida. Então, o nosso colega que é auxiliar de enfermagem é de Passos. Vou respeitar aqui a questão dos dados, né? A lei de proteção de dados. Não vamos falar o nome, mas está com a carteira dele em dia. Parabéns. Excelente, excelente. E agora vamos à pergunta para Marlene, do auxiliar. Eu também fiquei meio emocionada. Agora, Marlene, o que mais marcou você na escrita do livro? O que mais marcou, no geral, foi o protagonismo da enfermagem, de poder estar ali, né, fazendo algo. Uau! Uau! A queria marca do soltar protagonismo da enfermagem. Uau para Excelente. todos nós aí. Eu ainda não vi o uau. O uau tá apareceu. chegando. Uau! Uau! Quando a gente fala de protagonismo, a gente fala de aplauso. Mas vamos aplaudir, porque aplauso também. Mas eu quero uau. É uau. O uau, ele vem. O uau Que é travou? muito O uau travou? Depois a gente vai colocar. Quando na a gente edição. já não quiser o uau mais, o uau ele vai aparecer. Então volta outra Uau. coisa bonita, que a tela está sem imagem. Isso é ao vivo, é questões técnicas, não acontece. O nosso responsável Faz técnico parte. em vermelho e rindo. Depois você me paga. Mentira, gente. Mas o protagonismo da enfermagem, ele é uma coisa que nós não podemos esquecer. Sim. Jamais. Porque a enfermagem sempre foi protagonista. Na enfermagem, isso veio, inclusive, com aplausos na janela. Né? E ela continua protagonista. Sim. E a gente vai deixar uma mensagem no final desse podcast. Isso mesmo. Priscila, e você? Quer responder para o enfermeiro ou para o técnico? Para o técnico. A Lourinha. Vamos lá. Deixa eu ver, conferir. E aqui também não tem nenhuma predileção nem para o enfermeiro, nem para o técnico, nem para o auxiliar. A gente sabe que tem que ter. É de Belo Horizonte. Está com a carteira em dia, mas daqui um mês ela já não está mais. Então, procure a Cora através da assistência virtual.
veja como que você já pode fazer para atualizar sua carteira, tá? Não custa nada. Ninguém paga para atualizar a carteira. Então, ó, está aqui uma carteirinha, depois nós vamos mandar um alerta para ela. Muito bem. Ainda bem que você falou, não custa nada e não custa mesmo, né? Porque às vezes a gente fala assim, não custa nada, mas custa. Mas a carteira é de graça. Você sabe que o nosso presidente Bruno, né, ele tem muitas atividades e a gente fica assessorando, e ele tem assessores. Quando a assessora dele foi ver, faltava 2 dias para a carteira dele vencer. Olha. Corre, pega o presidente no departamento de inscrição. Aí foi bom que ele pôde divulgar. E ele, falei, presidente Bruno, se o senhor andar nessa rua com a sua carteira vencida, não dá certo. Então vamos lá, Priscila. Pergunta do técnico para você. Você acredita que as vivências como técnico dariam um bom livro para publicar? Nossa, com certeza. Já tem, viu? Olha! Vou até falar para ele que teve essa pergunta. Com certeza. Se a gente for pensar, na prática, o técnico está mais próximo do paciente do que até mesmo o enfermeiro. Sim. Porque é um enfermeiro por setor que tem que estar ali olhando, supervisionando todo mundo, e o técnico está ali às 12 horas com o paciente dele. Com certeza o técnico tem até mais vivências para registrar, para relatar. Isso é bom. Nossa, né? excelente. Parabéns a todos os técnicos de enfermagem. Aproximando do final desse episódio, a gente também quer ouvir mais dos sentimentos da enfermagem e das mensagens que eles têm para a própria categoria. E a gente aqui coloca a parte que a gente chama frase da carteirinha. Falar nisso, eu quero até que a equipe técnica coloque isso assim, ó. Frase da carteirinha, para que a gente possa dar uma ênfase a isso. Se você hoje, quem assina as carteiras novas e renovadas é o presidente. Se você tivesse a autorização para assinar a carteira de um colega, qual a frase que você deixaria para ele? A mensagem, né? Por uma enfermagem mais unida. Eu acho que a gente Que precisa, delícia, né? Nós precisamos de uma enfermagem unida, até para as conquistas, né? Para conseguir, né? Eu acho que a gente tem um quantitativo, né? Na profissão tão gigantesco, e eu acho que a gente aproveita isso pouco. Acho que a gente precisa se unir mais para conquistar mais coisas. Então, né, para a nossa profissão, para a nossa carreira, eu acho que a gente precisa de uma enfermagem mais unida. E não é só unida na dor, né? É unida em todos os momentos, né? Sim, é uma união, assim, né, que nos faça sempre protagonistas, né? Em todos os lugares, em todos, né? Mostrar que realmente nós somos poderosos, porque não somos. Somos. A enfermagem é muito poderosa, gente. É demais. Não existe a enfermagem saúde. pode. O nome desse podcast ele foi inspirado nesse poder que a gente acredita que a enfermagem tem. E você, Priscila? Eu ia falar isso. Pode falar. Eu acho essa frase, sim, a enfermagem pode. Eu acho que isso tem que ficar gravado na cabeça de todo mundo, porque muitas vezes nós, profissionais, acreditamos que não podemos, que a gente está ali para receber uma demanda, não questionar, fica parecendo que a gente não tem um conhecimento, mas por que isso? Precisa mesmo? O paciente está assim, assim, assado, então a gente pode, e para isso a gente precisa ter conhecimento para poder ser o protagonista, porque a gente pode. Excelente, eu vou pegar esse gancho dela. Você não vai, você sabe por quê? Fazendo minha propaganda. Você já esqueceu. Aqui, deixa eu falar uma coisa para vocês. Antes da gente agora realmente encerrar, o que mais se ouve hoje, porque nós estamos em plena luta pela valorização e reconhecimento, mas não é porque nós não achamos que a enfermagem não é valorizada ou não é reconhecida. É porque nós precisamos sair da valorização subjetiva e do reconhecimento subjetivo para uma valorização real. E uma das grandes queixas da enfermagem é o não reconhecimento financeiro. E realmente isso é uma verdade, porque eu não quero dizer que todos
todos os profissionais de enfermagem um dia vão conquistar um salário altíssimo, porque isso é inerente em qualquer empresa. O topo da pirâmide, o meio da pirâmide e a base da pirâmide. Por mais que a base seja o quantitativo maior e que mais trabalhe operacionalmente, nós temos lá no topo da pirâmide também mentes intelectualizadas, que tiveram formações ampliadas e que também têm um valor aqui incrível. Então, no mundo inteiro, a não ser nos países comunistas, que aí é um nivelamento também impróprio, a meu ver, existe um grupo que ganha mais que o outro. Sim. Mas nós precisamos lutar por um ganho minimamente aceitável de qualidade de vida. Sim. E é uma coisa que é prevista pela Organização Mundial de Saúde. Então, a nossa carga horária, ela é exaustiva? É, mas se eu trabalhasse e ganhasse bem, eu ficaria num emprego só. Sim. Então, eu não, para eu ter uma qualidade de vida, quando eu me dirijo, é a nossa enfermagem, ela precisa, às vezes, estar em 3 empregos. E ela está tão viciada a trabalhar muito e cuidar pouco, que mesmo agora com alguns já ganhando mais, eles continuam naquela loucura, até aprender a se comportar diante dessa nova realidade. Então, a pandemia trouxe esse aplausos na janela, todo mundo falando da enfermagem, heróis, 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 mas de volta ao invisível. De volta. E hoje, na nossa luta, nós temos que ficar rebuscando a pandemia para lembrar políticos que ficaram nos elogiando. Então, quando você escreveu, que foi você, Marlene, e Priscila também, né, nesse fechamento, qual foi o sentimento? Assim, teve um momento, né, que nós fomos vistos demais, né? As pessoas aplaudiram, os mimos chegaram, né? Que já tem a parte dos mimos, nós recebemos muitos mimos, né? Chegavam as coisas pra gente e tudo. E assim, a gente ficou muito feliz com essa visão, né? Não é nem a sociedade nos vendo agora de verdade, né? Reconhecendo o nosso trabalho assim, do jeitinho deles, mas nos vendo. Mas aí, quando as coisas vão esfriando, né, vai passando o tempo, e aí, como tudo vai caindo no esquecimento, né, tudo na vida precisa estar ali, né? Uhum. Eu falo que é igual lavagem de mãos, né? Se você não ficar ali em cima, você sabe que você tem que lavar a mão, né? Mas ficar ali em cima, o pessoal vai deixando. E aí as pessoas vão esquecendo, vão deixando, e aí nós nunca fizemos nada de diferente na pandemia, era o nosso trabalho de sempre. Isso que eu falo É o sempre. que a gente fazia todo dia. Né? Até trabalhamos mais, porque a quantitativa era muito maior, mas era o nosso trabalho, assim, nós não fizemos nada diferente, nós não fizemos nada assim, né, que fora da realidade. Era aquilo que a gente fazia. E demorou tanto, né, para as pessoas nos aplaudirem na janela. Assim, demorou demais, né, se você for pensar. E hoje estão esbofeteando. E hoje, eu estava até comentando isso, né, com meu esposo, no carro, assim, que a enfermagem hoje, pós-pandemia, ela hoje está mais protagonista, né? Eu acho que as pessoas nos viram mais, então está aparecendo mais. Eu acho que hoje as pessoas, né, têm essa noção da enfermagem de uma forma maior, mas parou tudo, né? Voltou tudo como era antes. A enfermagem, uma coisa que eu acho que é importante também, ela tomou mais consciência dela mesma. Sim. Isso foi importante, mas isso que você falou é isso. A sociedade agora, ela volta a ser a sociedade que valoriza mais um modelo centrado no profissional não enfermagem. Sim. E esquece. Inclusive os vereadores. Teve um dia desse aí que tinha uma matéria, o vereador questionando. Mas aqui é consultório de enfermagem? Ai, que isso? Sim. Então, assim, mas nós é que temos que levantar nossa bandeira. E você, nesse momento aqui, de volta, quando a valorização do profissional da enfermagem parecia se concretizar, nos vimos novamente
como profissionais na luta de tantos e tantos anos pela valorização desses que desempenham a arte do cuidar. E que coisa linda! A gente conversou isso ontem, né? Foi. Falei assim, gente, o sentimento que eu tenho hoje é que tudo era como antes. Eu ainda falei assim, ainda conversei, falei, na prática, no dia a dia, é como era antes. Mas na pandemia, quem conseguiu mostrar o protagonismo, eu vejo que hoje está com oportunidades melhores no nosso trabalho mesmo. Na pandemia, que o enfermeiro, quando ele está ali na liderança, que pega um cargo, ele faz, e ele faz muito bem feito mesmo. E hoje lá na nossa instituição, pós-pandemia, a gente vê muitos enfermeiros em cargos de liderança, de coordenação. E como a coisa funciona. Eu fico tão orgulhosa, tem hora que a gente senta numa reunião, coordenador daqui e dali, quando olha, é enfermeiro. Isso há um tempo atrás não acontecia. Enfermeiro era o RT. O único que você viu no cargo ali, né, de liderança, gerenciamento, era o RT. Hoje, Mais longe que ele chegava, né? Assim. Exatamente. Então, depois da pandemia lá na nossa instituição, hoje eu vejo muitos enfermeiros em cargo de coordenação e mostrando um excelente trabalho. Então, pôde mostrar o protagonismo e eu acho que nesse momento outras lideranças perceberam, viram isso. Então, vou puxar. Isso. Você é bom de serviço, Isso. você faz. Aumentou demais. Exatamente. Isso eu acho que é algo muito legal. Mas na rotina do dia a dia, a gente vê processo seletivo e tudo, a discrepância de salário. Vou ler isso. É muito triste, assim, é inacreditável. Olha, Luísa, nós vamos terminar efetivamente aqui a parte científica, técnica do nosso episódio com uma leitura. Então, eu quero que você, antes de Laura se posicionar, finalize toda a questão agora, que a gente sempre finaliza. Vai aqui. Muito bem. Para eu terminar com essa... Voltando, que eu segurei o gancho dela que eu não soltei. Não solte, não Vou solte. falar. Para você, então, a Priscila falou que ela colocaria lá na carteira que enfermagem pode, porque é algo que a gente precisa ter esse pertencimento de que a enfermagem pode. Então, aproveita para maratonar o nosso podcast para você conhecer as diversas formas que a enfermagem pode. A gente sempre traz aqui convidados com histórias fantásticas, fazendo a diferença na enfermagem, na saúde, para a sociedade. Então, se você ainda não segue o nosso Instagram, @enfermagempod, aperta aí para seguir. Segue também o Corém, @CoremMG no Instagram. E não deixa de seguir não. Lá no YouTube você se inscreve no canal do Corém, ativa o sininho para receber as notificações de novos episódios do podcast, de novos cursos, novas atualizações. E também você tem a opção de assistir o nosso podcast no Spotify, no canal Enfermagem Pod, ou no Cofem Play, o aplicativo do Cofem para você, profissional de enfermagem. E é isso. Agora a gente pode encerrar com a mensagem. Vou falar. Então, gente, hoje o nosso episódio foi muito bacana. Nós estivemos aqui com Marlene e com Priscila, que foram, junto com Francine, autoras do livro Aplausos na Janela, as vivências de profissionais e pacientes na luta contra o Covid. E eu quero terminar esse episódio com algo que é tão atual e que fará parte da história da enfermagem. Olha que coisa bacana e atual. Percebemos que voltamos ao esquecimento, em que concursos públicos e processos de contratação oferecem salários incompatíveis com a responsabilidade e a importância da profissão. Continuamos com nossa luta histórica, com nossos sonhos de que um dia seremos realmente reconhecidos pela importância das atividades que desempenhamos. O final desse episódio é uma homenagem a todo enfermeiro, técnico e auxiliar que lutou antes da pandemia, durante a pandemia e que vai continuar incansavelmente lutando pela saúde da população desse país. E esse final também é dedicado a todos os políticos que covardemente veem
impactando de forma negativa a pautar a PEC 19, a reorganizar a nossa lei do piso salarial, a esses políticos, o nosso desprezo, a incoerência entre o que vocês falaram durante a pandemia e o que vocês estão fazendo agora está muito longe do respeito que vocês deveriam ter com a enfermagem. E é assim que eu quero encerrar o episódio de hoje, Enfermagem Pode, agradecendo Marlene, agradecendo Priscila pela presença aqui nesse ambiente. Fica a dica.